E hoje quem senta para bater um papo comigo é um casal muito bacana. Eles são pastores jovens e também são missionários. O papo estava tão legal que tivemos que dividir em duas partes. Confira um pouco da história do Dani e da Cami. Eu quero voar com você nas alturas. Eu sigo você, né, Gê? Sigo. Né? Eu acho que sim, eu não sei. Eu sei que eu sigo vocês, né? É, acho que eu sigo. Não, cara, não seguia. Não? Segue nós lá agora. Segui agora. Gente, queria agradecer vocês, né? É uma honra receber vocês aqui no nosso canal, Reação, e poder contar um pouquinho da história de vocês, né? É, a gente que agradece o convite. Legal. Vocês são pastores de jovens hoje, são filhos de pastores, né? De uma cidade pequena. E eu queria saber como que vocês se conheceram? Quer falar? Pode ser. A gente se conheceu através da internet, por incrível que pareça. Ah, através da internet, que legal. Sempre, né, Quadrangular, sempre com vários eventos de jovens da Comec, muitas coisas assim, e a gente sempre se via nos congressos. E num desses congressos a gente trocou contato, né, via MSN. Era Orkut, MSN na época. uma outra época, né, uma outra geração. E ali a gente começou a conversar. A gente foi muito amigo primeiro, antes de começar qualquer coisa. A gente ficou 2 anos como amigos, assim, amigos. Entendi. É. Mas vocês eram da mesma igreja ou não? Não, Ah, não era da cidades mesma igreja. diferentes. Cidades diferentes? Eu sou de Getúlio Vargas, no Rio Grande do Sul, e a Camila é de Lagoa Vermelha, também no Rio Grande do Sul. Mas dá uma diferença de uns 130, 40 quilômetros, 140 quilômetros. Uau, que massa. E daí, eu sou filho de pastor, né? Como tu falou, a Camila é filha de Eu vou ter que tirar pastor. isso daqui. Então deixa a etiqueta. Ah, mas ninguém tá vendo. Não, né? normal de homem, né? Normal de homem. Normal. E daí eu sou filho de pastor, ela também é filha de pastor, e a gente se achou nesses pontos, assim. Tinha pontos que convergia, então foi bem legal. Assim que a gente se conheceu. A gente ficou amigo 2 anos, daí depois a gente estreitou laços, a amizade ficou mais colorida. E daí a gente namorou por 3 anos, 3 anos e meio, 3 anos, né? 3 anos. 3 anos, e daí casou e a gente tá casado há 6 anos já. 6 anos já. 6 anos. Que legal. E vocês hoje têm muito envolvimento com missões. Sim. Né? E hoje o chamado de vocês é para missões. Sim. E como que começou essa questão de missões com vocês? Comigo aconteceu bem cedo, porque desde quando eu tinha 16, 17 anos, assim, que eu realmente entendi o que era o Evangelho, entendi o que era Jesus. Como a minha família é uma família, digamos, desbravadora em relação a missões, meu pai e a minha mãe são pastores que eles chegaram no local onde eles estão até hoje e desbravaram, digamos assim, uma região inteira. Missões sempre teve no nosso coração, né? Então, eu trabalhei junto com a Secretaria Estadual por um tempo, na Secretaria do nosso estado, no caso, né? E eu tive uma banda de rock, e a minha banda de rock também tinha essa proposta missionária, proposta evangelística, né? Que legal. De tocar em lugares que a galera normalmente não curtia muito igreja, não gostava muito de igreja. Tocamos, claro, em eventos de igrejas também, assim, mas a gente tinha essa proposta de falar para quem não conhecia ou para quem gostava do som. E quando a gente conheceu, quando eu e a Camila se conhecemos, a gente sempre falava sobre essa questão de missões, assim. A gente entendeu que missões não é um simples dizer, eu sou um missionário ou eu vou ser um missionário, mas a gente entende que é uma missão para todos os cristãos, né? Todo cristão. Todo cristão. Se você conheceu Jesus, automaticamente você tem um testemunho de vida e você é um missionário, né? Então, a questão do chamado, claro que existem chamados específicos, né? Sim. E é nesse sentido que tu falou do chamado específico, sim, nós temos um chamado específico, transcultural, ou seja, que é para fora da nossa nação, mas não é por isso que a gente não faz, ou pelo contrário, a gente simplesmente vai fazer fora o que a gente faz hoje aqui dentro do Brasil, dentro do nosso estado, trabalhando com jovens, discipulando, treinando líderes, e esse é o nosso trabalho. E a questão do chamado, ela veio muito rápida e natural, porque uma coisa que eu sempre falo sobre chamado para as pessoas é o seguinte, que chamado na verdade é um cuidado de Deus que ele tem com a tua vida, em toda a tua vida. E simplesmente o chamado ele acontece assim, quando a gente abre os olhos para entender, Deus, tudo que eu fiz na minha vida, tudo que eu vivi até hoje, a família que eu nasci, o casamento que eu tive, a faculdade que eu fiz, os cursos profissionalizantes que eu fiz, as amizades que eu fiz, convergiram e culminaram ou culminam no chamado da gente. Então,
Toda a nossa vida ela é direcionada ao nosso chamado, quando a gente está assim, sensível para ouvir Deus. Então, o nosso chamado ele veio assim. A gente caminhou, caminhou, e de repente, cara, Deus disse, pá, é aqui que eu quero usar vocês, vou usar toda a bagagem de vocês, tudo aquilo que vocês viveram como filhos de pastor, como igreja, como missão, no chamado, né? Que legal. E vocês já tiveram alguma experiência, assim, de ir para fora, ou de ir para outra cidade, ir pregar o evangelho? Conta pra gente como que foi esse iniciozinho da caminhada. A gente foi convidado por missionários da IASE Central, um país perseguido, um país que as pessoas sofrem por seguirem Jesus, e foi uma experiência louca e muito transcultural. Nossa, imagina. Eu nunca tinha saído para nada de missões, nada, e eu fui parar na Ásia Central, num país... Nada de missões transculturais, no caso, missões né? Transculturais, porque antes eu não tinha nenhum contato, nem com a minha igreja local não tinha contato com missões. Entendi. E daí eu casei com o Daniel, com toda uma vida missionária, e fui parar na Ásia Central. Então, todo mundo geralmente às vezes vai por No Frontiers, no Paraguai, né, ali, tranquilão, e fui parar na Ásia Central. Então já foi um choque muito grande. Essa foi a primeira experiência de vocês? Foi a primeira experiência transcultural. O Daniel já tinha ido pro No Frontiers em 2005. Eu já tinha tido outras experiências, mas como casal, assim, foi a primeira em 2015, a gente foi pra Ásia Central. E daí depois dessa veio outras, né? Veio outras, a gente foi pra Colômbia junto com a equipe da Paty, né? E ali ele vomitou tudo que tinha pra nós, assim. Foi muito... Vomitou, é tão feio. Ele botou pra fora. Ele gorfou, né? Ele botou pra fora. E a Paty foi muito usada também pra ministrar na nossa vida. Deus usou muito a vida dela, e até ontem a gente tava comentando e conversando de como Deus falou com ela sobre nós, né? Chegaram pra ela e falaram: a pastora Paty, tem um casal do Rio Grande do Sul que vai ficar na equipe de vocês, você aceita? Na primeira ela disse assim, não quero, minha equipe tá fechada. E no mesmo momento ela disse, mas quem que é? Daí ela disse, não, eu aceito. E teve um momento lá na Colômbia que ela disse, Deus me falou que era pra mim fazer isso e a hora é agora. E daí chamou eu e o Daniel pra frente e toda a equipe ministrou sobre nós. E ministraram a manhã inteira. Assim, foi um momento assim tão de cuidado de Deus, assim, que a gente dizia, meu Deus, a gente nunca foi amado desse jeito. Que família é essa de Curitiba que a gente encontrou, sabe? Que legal. E depois dali é uma aliança. Uma aliança, eu acho que eu já meio que perdi quase a conta de quantas vezes a gente já veio para Curitiba e quantas vezes o pessoal de Curitiba foi para Getúlio. Que legal. E o que mudou em vocês, que vocês eram de cidade pequena, eram pastores de jovens, estavam com a vidinha, né, digamos assim, acostumada, já estável, já estava liderando algumas pessoas. Mas o que mudou em vocês quando vocês começaram a se envolver com missões, efetivamente? O que mudou dentro de vocês, assim? Porque primeiro, tipo, eu já era pastor auxiliar, eu tenho 30 anos hoje, mas eu sou pastor auxiliar desde os meus 20 anos. Não são 10 anos que eu trabalho como pastor auxiliar. Mas sempre na minha vida alguma coisa faltava. Eu trabalhava na igreja, eu cuidava de pessoas também, pregava na igreja, trabalhava com jovens, mas chegou um momento na nossa vida, como individualmente, eu acho, individualmente falando e como casal ao mesmo tempo, que nós começamos a questionar Deus, assim, Deus, é isso só, sabe? Será que é só isso? Tá faltando alguma coisa, acho que não tá certo, alguma coisa não tá andando, não tá caminhando. Tipo, eu sou professor também, né? Eu sou professor de música, e eu, tipo, tenho um trabalho ótimo, cara, eu gosto muito do meu trabalho, como pastor também gosto muito de fazer o que eu faço, mas parecia que tava faltando alguma coisa, sabe? E não era nada financeiramente, não, nada disso, era algo interno, assim, nosso, que parecia que não tava completo. Então aí a gente começou a orar. Em final de 2014, Deus colocou algumas pessoas no nosso caminho, que foram esses missionários. Veio esse primeiro convite, e essa primeira viagem mudou muito a nossa vida, assim, em todos os sentidos, deu uma chacoalhada, assim, na gente, assim. Que legal. Essa primeira experiência. A partir daí, Deus começou a mover o nosso coração mesmo, né? Deus começou a trabalhar nas nossas vidas, a gente realmente começou a trabalhar com mais afinco no propósito que ele tinha, que Deus começou a falar aos pouquinhos, se revelar. A gente começou a amadurecer também muitas coisas, tanto espiritualmente falando, como... Sim. Sei lá, no intelecto, sei lá, acho que por inteiro, né? Na integralidade do homem. A gente começou a amadurecer as ideias, o nosso relacionamento com Deus amadureceu também, começou a amadurecer, e a partir daí Deus começou a falar, e quando Deus começou a falar,
a gente, no começo a gente se assusta, né? Sim. Porque a gente começa a conhecer um Deus que ele é, cara, muito poderoso, né? Um Deus que se ele quiser, ele faz assim, no estalar dos dedos, a gente tá em lugares que a gente nem imaginava. E foi aí que aconteceu, cara. Ele foi pra Colômbia em 2017. A partir da Colômbia de 2017, nós estamos aqui em abril de 2018. Em 2017 foi um marco pra gente, porque Deus falou especificamente para onde nós iríamos, que a gente iria né? sair, o que nós iríamos fazer. E vocês podem falar para onde vocês vão? Claro, Sim, sim, a gente pode falar. vai. A gente tá no processo da SGM. A SGM é a Secretaria Geral de Missões da Quadrangular, da Igreja Quadrangular. E a gente está no processo agora de aprovação, digamos assim, do nosso projeto para a Espanha. Estamos indo para a Espanha. Que legal. Então, ainda não temos a data exata de que nós vamos ou quando nós vamos, mas até hoje aqui, esse dia foi um dia que a gente teve a nossa primeira avaliação, digamos assim, por isso que a gente está aqui em Curitiba. Então, para nós tá sendo, cara, foi assim, Deus falou pra gente, deu 8 meses da confirmação que nós pedimos para Deus. A gente disse, Deus, a gente quer que o Senhor confirme, principalmente a Camila pediu isso para Deus. A confirmação que Deus trouxe no meu coração foi simplesmente de pedir. Eu disse, Deus, eu preciso que uma pessoa venha e me fale. Se eu ler na Bíblia, eu vou pensar que é coisa da minha cabeça. Se eu, sei lá, ver qualquer outra coisa, eu vou achar que é coisa da minha cabeça. Então eu preciso que alguém de fora, que não me conheça, que não conheça a minha história, venha e me fale. Que legal. E nisso nós estávamos na ministração, num Congresso Internacional de Missões, e nós lá na frente, de joelhos, e eu pedindo, eu disse, Deus, eu não saio daqui desse congresso sem a confirmação se é Espanha ou não é. Porque o Senhor conversou. O Senhor confirmou no coração do Daniel e vai confirmar no meu. Então, confirma pra mim do jeito que eu quero. E exatamente da maneira que eu pedi pra Deus, nós estávamos de joelhos, nós levantamos, a missionária da Espanha estava vindo em direção a nós e disse assim, Deus já enviou vocês para a Espanha. Uau. Então, tipo, Que terminou massa. o congresso ali Que para legal. nós, sabe? Porque foi demais, eu disse, Deus, que loucura, sabe? O que o Senhor fez. E até uma coisa que a gente acha muito legal, porque o nosso casamento, antes de nós casar, a gente já conversava algumas coisas, mas nada do que a gente conversava hoje a gente tá vivendo. A gente tá vivendo o oposto daquilo que muitas vezes a gente conversou. E foi muito legal porque Deus, quando ele uniu a gente, ele não uniu simplesmente 2 corações apaixonados, mas ele uniu um propósito, e realmente a palavra de Deus a gente vê se cumprir nas nossas vidas, porque a gente se tornou um na vontade de Deus, entendeu? Que quando Deus falou comigo, a Camila pediu, Deus, beleza. Deus falou primeiro com o Daniel, beleza, ele é o homem da casa, é a cabeça, é a autoridade da casa, beleza. Mas e agora? Eu também preciso ouvir, não só dele, eu também preciso ouvir. Você fala, nossa, mas que incrédulos. Não, mas é uma coisa que eu acho que é muito natural, a gente precisa ouvir. Porque às vezes a gente vive tanto no natural, no nosso mundo natural, assim, né? E o legal de vocês falarem precisa isso, que vocês tiveram que falar, Deus fala comigo. Porque às vezes quem tá vendo a gente do outro lado fala, não, os caras têm um telefone vermelho direto com Deus, fala, Deus, é pra fazer isso? Ah, então beleza, vou fazer tu e vou fazer. A gente é ser humano, cara, a gente precisa dessa confirmação. Não, porque acho que um dos maiores impedimentos da vontade de Deus nas nossas vidas são os nossos medos, né? Sim. Então, o medo muitas vezes ele domina a gente, e a gente, para questionar realmente, Deus, é isso mesmo? Será que não é coisa da minha cabeça, sabe? Então eu creio que é até uma forma de Deus dizer assim, cara, tipo, eu quero que vocês conversem comigo, eu quero que vocês se relacionem comigo, eu quero que vocês realmente entendam, e eu com certeza vou estar disposto aqui para ajudar, porque a vontade é de Deus e não é nossa apenas, né? Semana que vem temos a continuação desse vídeo. Se você gostou, deixe seu like, compartilhe e se inscreva, pois toda semana teremos vídeos novos no canal. E até a próxima! Eu quero